Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o valor da disciplina história para você? Porque eu imagino que, de uma forma ou de outra, cada um deve ter alguma opinião a esse respeito. Cada um talvez tenha uma razão para achar que essa disciplina história tem o seu valor. Ou talvez uma outra pessoa tenha uma razão para achar que ela não tenha valor nenhum. Eu sempre gostei de história, embora tenha me formado numa área, num curso de exatas, eu sempre me interessei muito por essa disciplina. Gostava dela e costumava ir bem nas avaliações nessa matéria. Só que nem sempre eu tive uma consciência clara do valor dessa disciplina. Para mim, história, até um determinado momento da minha experiência, tinha um valor no sentido de indicar para mim quais eram, digamos assim, as minhas origens, de onde nós viemos, por que nós brasileiros somos como somos, e por meio da história era também uma oportunidade de ter contato com os tidos heróis brasileiros. Eu inclusive lembro que na minha casa tinha uma pequena enciclopédia dos vários nomes dos vários heróis brasileiros, dos heróis da nossa pátria, que, por causa da sua grande contribuição, fizeram parte importante da nossa história. Então, para mim, história tinha esse valor, o valor de indicar de onde eu vim, indicar para mim por que nós somos como somos e apresentar para mim os heróis da nossa nação. Só que, passado algum tempo, e graças a Deus por isso, me ocorreu que a história tinha um outro valor. O valor de indicar, ou pelo menos de apresentar, grandes acertos e grandes erros que foram cometidos no passado. E qual é o valor disso? Em que saber dessas coisas contribui para nós hoje? É muito simples, porque quando nós olhamos para os acertos do passado, para que nós tenhamos um presente e um futuro melhor, seria muito interessante que nós reproduzíssemos esses acertos na nossa própria história. Por outro lado, quando nós olhamos para o mesmo passado, retratado pela história, e observamos os erros que foram cometidos ali, nós somos estimulados a não reproduzir os erros que foram cometidos naquela ocasião, pregressamente. Então, percebem? Nesse sentido, a história tem um valor inestimável, porque de alguma forma ela nos aponta um melhor caminho no presente e para o futuro. O autor do texto que vamos expor, o autor da carta aos Hebreus, ele sabia disso. Tanto que vocês vão perceber no texto no qual vamos refletir, o autor de Hebreus, ele vai se valer da história de Israel para ensinar algo para os seus destinatários, para as pessoas para quem ele estava escrevendo a sua carta. E o que ele vai ensinar a partir da história, a partir da experiência passada de grandes nomes de Israel? Ele vai ensinar os efeitos práticos da fé naqueles que de fato creem. Que efeito é esse? Perseverança. Então, o texto no qual vamos meditar hoje, ele apresenta uma ideia central, uma ideia muito simples e que vai percorrer, vai perpassar todo o capítulo 11. E a ideia é a seguinte: a história confirma que a verdadeira fé não admite retrocesso, mas estimula a perseverança independentemente do processo. Vou repetir. A história confirma que a verdadeira fé
não admite retrocesso, mas estimula a perseverança independentemente do processo. Vocês vão ver com muita clareza essa ideia por todo o capítulo 11, mas especialmente nesse trecho no qual vamos refletir, que é o trecho de Hebreus capítulo 11, que vai do versículo 13 até o versículo 22. Eu peço, portanto, que você abra a sua Bíblia aí, nesta passagem. O texto sagrado, texto da palavra de Deus, que se encontra nesta carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, a partir do versículo 13, diz as seguintes palavras: Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falaram mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Esse é o nosso texto. Eu costumo dizer que é seguro, é conveniente, é apropriado, antes de nós começarmos a expor uma passagem, fazermos menção, retratarmos o contexto da passagem que será exposta. Porque o contexto vai nos ajudar a apresentarmos e praticarmos uma interpretação responsável. Despreze o contexto de um texto e você pode fazer dele o que você quiser. Você pode fazê-lo comunicar e significar aquilo que lhe bem entender. Mas, por outro lado, quando você considera com responsabilidade o contexto das passagens, especialmente o contexto das passagens bíblicas, isso lança trilhos seguros para que você caminhe responsavelmente na interpretação do texto sagrado. Por isso é importante nós considerarmos o contexto, especialmente o contexto imediato desse capítulo 11, para que nós entendamos o que o autor desta carta quer que nós consideremos quando ele discorrerá a respeito daquilo que chamamos a galeria dos heróis da fé. E uma vez considerando esse contexto, nós não confundamos as intenções do seu autor. Ou seja, não achemos que ele quer comunicar uma coisa, quando na realidade ele quer comunicar outra. Há 3 versículos que servem, digamos assim, de contexto imediato para nós aqui. O primeiro deles se encontra no capítulo 10, versículo 39, o último versículo do capítulo anterior, e os 2 primeiros do capítulo 11, ou seja, capítulo 11, versículos 1 e 2. No capítulo 10, versículo 39, o autor da carta aos Hebreus diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aí ele entra no capítulo 11 dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 2, pois por meio dela
os antigos receberam bom testemunho. O autor de Hebreus, ele escreve esta carta para um grupo de cristãos que, na sua história pregressa, participaram da fé judaica. Eles eram judeus. Só que no momento da sua história, eles creram no Senhor Jesus. E porque creram no Senhor Jesus, eles passaram a viver numa novidade de vida, agora rompendo com o judaísmo da sua história. Só que naquela época, especialmente ali, os primeiros séculos da era cristã, aqueles que professavam essa fé quase que invariavelmente passavam a ser perseguidos. E era uma perseguição porque eles tinham professado a sua fé em Jesus. Não era por uma outra razão. Então eles criam em Cristo e por causa dessa fé não apenas professada, mas uma fé vivida, eles passavam a ser perseguidos. Alguns perdiam as suas atividades profissionais, outros eram expulsos da sua própria família. Então eles viviam situações extremamente aflitivas e tensas. E diante desse cenário e vivendo essas experiências, alguns destes irmãos em Cristo passaram a considerar a possibilidade de retroceder. Passaram a considerar a possibilidade de recuar. O que isso significava? Significava que, bem, uma vez que eu criei em Jesus e passei a ser perseguido por isso, então eu olho para o judaísmo e vejo os meus antigos irmãos vivendo uma vida relativamente tranquila. Então, será que não seria o caso de eu deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo, uma vez que, se eu fizer isso, eu viverei, teoricamente, uma realidade e um cenário mais pacífico? Então, alguns daqueles irmãos estavam considerando recuar, retroceder. O autor de Hebreus, ele sabe disso. E ele escreve essa carta justamente para apresentar a Jesus como superior a tudo aquilo que o judaísmo podia oferecer. Por exemplo, o autor de Hebreus, ele fala a respeito do sistema sacrificial de Israel. Jesus era superior a esse sistema. Na verdade, Jesus era o cumprimento desse sistema. E em Jesus sendo a realidade daquelas sombras, não faz sentido eu voltar para as sombras, uma vez que a realidade já está disponível. Então, é inteligente permanecer com aquilo que é superior e não com aquilo que é inferior. O próprio autor de Hebreus também, ele fala muito a respeito da lei judaica. E aqui neste livro ele vai indicar: Jesus é superior à lei. Então, tudo aquilo que o judaísmo oferece, Jesus oferece de maneira superior e cumprida. De modo que não faz sentido vocês recuarem, não faz sentido vocês retrocederem. É por isso que ele diz no final do capítulo 10, nós, porém, não somos dos que retrocedem. E com isso ele está fazendo uma afirmação e tendo uma expectativa positiva em relação àqueles que de fato creem. Porque aqueles que de fato creem não voltam atrás. Tem até uma música, um cântico conhecido: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, não retroage, não retrocede. E ele continua dizendo assim: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E é interessante que o autor de Hebreus sabe que alguns dos seus destinatários poderiam ter dúvida em relação ao que é fé. E é por isso que logo no início do capítulo 11, ele define fé. Ele apresenta um conceito de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não é algo que já está à mão. Não é algo que já foi necessariamente fornecido em toda a sua plenitude.
e é a prova das coisas que não vemos. É uma certeza, é uma prova que se espera, mas não se vê. E sabe o que é legal aqui? Quando nós lemos a carta aos Hebreus, fica muito claro a engenhosidade desse autor. Era alguém que sabia com clareza e com riqueza de detalhes dos meandros, dos detalhes do sistema sacrificial e de tudo aquilo que estava envolvido com o judaísmo. Ele tinha uma noção muito clara, detalhada, e ele sabia explicar tudo aquilo com muita maestria e competência. Agora, esse mesmo que sabe expor conceitos e definições, ele é sensível. E nesse ponto nós percebemos o lado pastoral do autor de Hebreus. Por quê? Porque ele ao mesmo tempo é alguém que apresenta conceitos elaborados, mas ele não quer deixar a sua audiência perdida nos conceitos que são importantes. Pelo contrário, ele apresenta os conceitos, mas também o traduz na prática. Em outras palavras, como é que esse conceito funciona na vida diária das pessoas. E é por isso, então, que ele começa a falar a respeito da história de Israel. E vai mostrar naqueles personagens como a fé, na prática, operou na vida deles. Então ele está sendo extremamente pastoral. Ele não quer que os seus destinatários apenas ouçam, sejam bons ouvintes dos conceitos que ele está apresentando, mas ele almeja que os seus destinatários sejam bons praticantes dos ensinos transmitidos. E é nesse momento, então, que ele passa a discorrer a respeito da história. No versículo 2, nós vimos aqui, o texto diz: pois foi por meio dela quem? Da fé que os antigos receberam bom testemunho. Então, o contexto da nossa passagem, e mais especificamente do capítulo 11, é este. E com isso, o autor está apresentando 3 realidades. Essas 3 realidades, vocês vão perceber, vão perpassar todo o texto. A todo momento, na medida em que a gente vai lendo esse capítulo, a gente percebe a presença dessas realidades. Quais são elas? A primeira, a fé não considera o retrocesso como uma opção. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade é: a fé não depende do tempo nem da visão. E a terceira realidade: a fé sempre foi a marca do povo de Deus. Eu poderia reformular essa frase dizendo que na história do povo de Deus, a fé caracterizou essa gente. Essas são 3 realidades que vão perpassar esse texto e eu vou destacar aqui nessa exposição quando cada uma delas aparecer. O nosso texto, que vai do versículo 13 até o versículo 22, apresenta uma estrutura muito básica e muito simples. Esse texto pode ser dividido basicamente em 2 blocos. O primeiro bloco vai do versículo 13 ao versículo 16 e o segundo vai do versículo 17 até o 22. Basicamente, a ideia do primeiro bloco é a perseverança da fé. E a ideia do segundo bloco é a perseverança nos antigos. Como é que ela operava nos antigos e o que ela produzia na vida cotidiana, prática, na rotina deles. Quando nós olhamos para o texto, especialmente para os primeiros versículos aqui de Hebreus, nós percebemos que o autor já fez referência a alguns personagens. Ele falou, por exemplo, de Abel, ele falou de Enoque, ele falou de Noé, falou de Abraão, e quando ele chega no versículo 13,
parece que ele interrompe essa sequência. E de fato ele vai abrir parênteses aqui. O parênteses que compõe este primeiro bloco, a perseverança da fé. E ele diz assim no versículo 13: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Perceberam? Ele diz, todos esses. Todos esses quem? Nós temos duas opções aqui. O autor de Hebreus ele pode estar se referindo aos personagens aos quais ele já se referiu anteriormente, ou seja, Abel, Enoque, Noé e Abraão, ou ele pode estar se referindo a todos os personagens que compõem toda essa lista do capítulo 11 de cabo a rabo. Mas seja como for, sendo apenas os primeiros ou todos eles, o fato é que todos eles viveram pela fé. Em outras palavras, a sua experiência foi de uma vida de espera. Lembram do conceito? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Vejam aquela realidade operando aqui no versículo 13. Eles viveram uma vida de longa espera. E detalhe, ao que parece, foi uma espera frustrada, porque ainda que eles tenham vivido uma vida inteira de espera, eles não receberam aquilo que tinha sido prometido. E aí, uma vez lendo de forma corrida essa passagem, a nossa tendência é achar, então, eles, no final da vida, eram grandes frustrados. Essa é a nossa tendência. Mas vejam a continuação do texto. Ele diz assim, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não viram necessariamente com estes olhos biológicos, eles viram pelos olhos da fé. E pelos olhos da fé, eles avistavam algo que estava longe. Em outras palavras, essa distância indica que o objeto de desejo deles não estava aqui e agora, ou na terra onde eles estavam pisando os seus pés. Não! O objeto de desejo deles estava além daqui. E é por isso que quando eles olhavam para a sua história, para a sua experiência, eles a viam e a caracterizavam como uma peregrinação. Eles não estavam aqui para receber os benefícios daqui, mas eles estavam aqui caminhando na história em direção a um benefício muito maior. De modo que, se eles, aqui, nesta pátria, almejavam algo que estava além dela, isso era uma forte indicação de que eles não pertenciam, por causa da fé, a esta pátria presente, mas a uma pátria futura. É por isso que eles são caracterizados assim. Eles não são daqui. Eles estão aqui. Eles estão caminhando aqui. A sua história é marcada por uma peregrinação. Eles são estrangeiros. Eu não sei se você conhece algum estrangeiro que ama profundamente a sua terra. Quando você conhece algum estrangeiro assim, você sabe com muita facilidade, percebe isso quase que de imediato, nas primeiras conversas, que ele, embora esteja no nosso país, ele não vê a hora de voltar para o seu. Há pouco tempo atrás eu estava assistindo a um programa de um brasileiro que eu acho que vivia na Califórnia. Nos Estados Unidos, um país economicamente melhor que o nosso,
um país com liberdades pelo menos ainda mais avançadas que as nossas. Mas ele, quando foi entrevistado, a primeira coisa que ele falou, que saudade do feijão, do nosso feijão, que saudade da nossa terra. Como eu gostaria de voltar. Por quê? Porque ele tinha esse sentimento. Porque ele se expressava dessa forma. Porque ele estava numa pátria à qual ele não pertencia. Então, a sua caminhada nos Estados Unidos era uma peregrinação, cujo objetivo, assim que fosse possível, era voltar para a sua pátria. Meus queridos, aqueles que depositaram a sua fé em Jesus podem estar aqui, mas não pertencem aqui. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos peregrinando como estrangeiros aqui, caminhando em direção à nossa suprema casa. Incomparável casa. O nosso verdadeiro lar. Esses que buscam essa pátria superior perseveram. Veja só o que diz o texto na sequência. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, ou seja, de retroceder. Mas em vez disso, o que eles fazem? Eles esperavam uma pátria melhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E porque eles esperavam uma pátria superior, o verdadeiro lar, a suprema residência e definitiva para as suas vidas, eles peregrinavam aqui, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das adversidades, e perseveravam. Eles continuavam, porque aquilo que era o maior objeto de desejo da sua vida estava além daqui. Eles poderiam voltar se a pátria deles fosse esta, mas não era. E por isso eles não recuavam. Eles, em vez disso, seguiam em direção à pátria que lhes fora garantida pelo Senhor. E aí, gente, em função disso, em função de viverem pela fé dessa maneira, eles receberam bom testemunho do Senhor. Veja só o que diz o final aí do versículo 16. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, Ele lhes preparou uma pátria. Lembra do versículo 2, aqui deste capítulo? Pois, por meio dela, ou seja, por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho. E, meus queridos, o texto está dizendo que Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Isso é um excelente testemunho. Quem dá esse bom testemunho? Deus! É o próprio Deus que faz isso. É o próprio Deus afirmando: eles podem me chamar assim, mas não por causa das suas virtudes, não por causa das suas boas obras, não por causa dos seus méritos, não. Qual é a expressão que mais se repete nesse capítulo? Pela fé, pela fé, pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie, é pela fé. Então, porque eles depositaram toda a sua confiança em Deus, por meio da obra de Cristo Jesus, eles puderam experimentar esses benefícios, o bom testemunho de Deus e a garantia de que receberão uma cidade definitiva e suprema para morar. Coisa maravilhosa. Então, o autor de Hebreus, ele chega aqui e conclui esse parênteses.
e vai retomar a sua lista de, digamos assim, como ela é conhecida tecnicamente, a lista ou a galeria dos heróis da fé. Então, ele deixa de falar sobre a perseverança da fé e agora vai falar a respeito da perseverança nos antigos. E é muito interessante porque como é que ele vai fazer isso? A primeira coisa que o autor de Hebreus vai fazer é falar a respeito da operação, do funcionamento da fé no contexto de uma família. Abraão, Isaque, Jacó e José. Bisavô, avô, pai e filho. Temos uma família aqui. E ele começa pelo patriarca. Ele diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Eu não sei quantos de vocês têm filhos aqui. Nós como pais, podemos viver experiências duríssimas na vida, que impõem grandes sofrimentos, aflições para a nossa experiência. Mas se tem algo que nos desestabiliza, é quando essa dor, esse sofrimento acontece na vida dos nossos filhos. Parece que é pior do que se fosse conosco. É ou não é assim? O sofrimento do filho, da filha, é pior para nós do que um sofrimento experimentado na nossa própria carne. Não é assim? O que dizer quando nós estamos diante da possibilidade da morte do nosso filho? Isso para nós é inconcebível. É ou não é verdade? Pois é. A experiência, talvez a mais famosa experiência de Abraão, foi aquela em que ele levou o seu filho para ser sacrificado. E vocês sabem qual é o resultado de um sacrifício? É a morte. Em outras palavras, Abraão recebeu uma missão de Deus. E essa missão teria como resultado a morte do seu único filho. E essa expressão, único filho, é muito importante. Ela sempre foi muito badalada no judaísmo e toda vez que ela era mencionada, imediatamente ela era relacionada a Isaque. Então, nós podemos afirmar com toda certeza, com toda segurança, que aquela missão que Abraão recebeu era uma prova muito severa, porque ele, nesse contexto, nessa missão, ele deveria entregar o seu único filho. Só que quando nós lemos o relato de Gênesis, uma coisa salta aos olhos. Nós não vemos Abraão titubeando. Ele acorda cedo na manhã seguinte, na manhã posterior à ordem que recebera do Senhor. Ele pegou Isaque, alguns empregados, e foi em direção ao monte. E mais do que isso, nós não vemos Abraão titubeando, não vemos Abraão resistindo, e quando ele chega no meio do caminho, o que ele faz? Ele pede para que os seus servos ficassem ali, correto? Ele, daquele ponto para frente, seguiria sozinho com seu filho, mas diz para eles: nós voltaremos. Abraão não disse eu voltarei. Abraão disse nós. Primeira pessoa do plural. Ou seja, isso incluía não apenas ele, mas Isaque. Abraão foi possuído por uma certeza. Por que Abraão perseverou? Porque Abraão seguiu a passos firmes em direção àquele monte que posteriormente foi chamado Monte Moriá. Porque ele creu naquilo que Deus disse.
Abraão creu na palavra do Senhor. O texto diz assim: aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Então Abraão, ele foi para o Monte Moriá com uma convicção: Deus vai cumprir aquilo que ele disse. Deus não é homem para que minta. Ele disse, ele vai cumprir. E é interessante, meus queridos e queridas, porque quando Abraão ele assume essa postura, ele está publicando, ele está apresentando a lógica da verdadeira fé. Por quê? Porque as coisas funcionavam em Abraão da seguinte forma: Deus disse, a sua descendência será considerada por meio de Isaque. Beleza. Mas Deus também deu uma orientação: sacrifique Isaque. Qual é a lógica que operou por meio da fé na vida de Abraão? Se Deus diz que a minha descendência será considerada por meio de Isaque, então ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. E ele vai dar um jeito ao ponto de eu crer que eu vou lá ao monte sacrificar e vou voltar com Isaque. Olha só o que diz o texto. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Essa é a lógica da fé. Diante da impossibilidade, a fé opera assim: Deus vai agir. Deus vai resolver o impasse. Deus vai resolver o impossível. De fato, do ponto de vista humano, os mortos não ressuscitam. Mas o que é a ressurreição para aquele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis? Ressuscitar alguém é nada. É nada. Então, Abraão, ele foi em direção ao monte com essa convicção. É por isso que o autor diz: pela fé Abraão. Em outras palavras, pela fé Abraão perseverou. Só que o autor continua. Ele vai falar de Isaque e de Jacó, que eu decidi retratar juntos, por uma razão. Para vocês que conhecem histórias bíblicas, e particularmente a história dessa família, vocês vão se lembrar que, assim como Isaque, Jacó, próximo da sua morte, estavam quase cegos. Eles tinham tremendas dificuldades visuais. É difícil dizer se o autor de Hebreus tinha isso em mente quando ele escreveu, quando ele fez menção a Isaque e Jacó. Mas a gente precisa reconhecer que é minimamente curioso o autor de Hebreus fazer referência a esses dois nessas condições em que eles se encontravam naquele momento da sua história. Eles estavam próximos da morte e mal conseguiam ver. Lembram? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É no mínimo curioso, é no mínimo ilustrativo, porque tanto Isaque quanto Jacó já quase não conseguiam ver com seus olhos físicos. Mas mesmo tendo essa dificuldade, eles abençoaram a sua descendência com respeito ao futuro que eles iriam viver. E o que deu confiança para aqueles homens, tanto Isaque quanto Jacó, a seguirem, a perseverarem em dar aquela bênção relativa ao futuro da sua descendência. É simples. Eles confiaram que aquele futuro invisível aconteceria.
Eles já eram acometidos de uma deficiência visual naturalmente. Mas além dessa deficiência física, eles não tinham condições de ver o futuro. Mas mesmo não vendo o futuro, eles confiaram que aquele futuro invisível se realizaria, se concretizaria na vida da sua descendência. E por isso eles perseveraram. E finalmente, o autor de Hebreus faz referência a José. E ele diz assim: pela fé José, no fim da vida, às portas da morte, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Quando José deu essas instruções para os seus irmãos, onde ele estava? Vocês têm ideia? Onde José estava naquele momento em que ele deu instruções a respeito dos seus ossos? Ele estava no Egito. Quando o êxodo ao qual ele se referiu aconteceu? Cerca de 400 anos depois. Ora, por que José se refere a um episódio que ele não via, que aconteceria muitos anos depois? Na realidade, ele nem sabia quantos anos depois aquilo tudo aconteceria, mas ele se referiu, ele se dirigiu aos seus irmãos fazendo menção àquele episódio, como se aquilo de fato fosse acontecer, como aconteceu. O que o motivou? É simples, gente. José creu nas promessas de Deus. E uma das promessas de Deus para o seu povo é que ele daria uma terra para a sua gente. E essa terra não era o Egito. Ora, se eles estavam no Egito, isso significava que o povo de Deus ainda iria povoar, se instalar, se estabelecer na terra que Deus havia prometido. Então José creu na promessa do Senhor. E é por isso então que ele dá instruções a respeito dos seus próprios ossos. Por quê? Porque José queria, ainda que apenas por meio dos seus ossos, queria ir para a terra que Deus prometeu para os seus pais. Então, José basicamente tinha duas grandes dificuldades, dois grandes obstáculos diante de si. O primeiro, um futuro que ele não via com os seus olhos. E a segunda dificuldade era o fato de não ter como conduzir os seus próprios ossos para a terra que Deus havia prometido para o seu povo. Então, ele pede aos seus irmãos que conduzam os seus ossos para Canaã, quando o povo saísse do Egito por ocasião do êxodo. Eu não sei quantos de vocês viram aquele filme, Os 10 Mandamentos. Eu acho que é nos 10 Mandamentos que essa cena é retratada. Para quem não conhece história bíblica, aquilo ali não vai fazer nenhuma diferença e não vai chamar atenção. Mas para quem conhece, aquilo vai chamar atenção e ao mesmo tempo nos esclarecer que o autor, o produtor daquele filme, não ignorou essa instrução de José, porque ele retrata numa das cenas os ossos de José sendo conduzidos para a terra prometida. Com tudo isso, a que conclusão nós chegamos? A conclusão de que todos estes que pertenciam a essa família, pela fé e porque ela estava operando na vida deles, eles perseveraram. Eles seguiram a despeito ou independentemente do processo pelo qual eles estavam passando, independentemente das experiências que eles estavam vivendo, dificultosas ou não. Sabe, na verdade, duas lições que nós podemos extrair daqui. Vocês perceberam que o autor de Hebreus está se referindo a uma família, aos componentes dela, bisavô, avô,
pai, filho. E nesse sentido, nós podemos observar a importância de viver a fé no lar. É ou não é verdade? Há um tempo atrás, eu ouvi alguém dizendo assim, não sei se será uma ilustração ou se esse episódio de fato aconteceu, mas fosse uma coisa ou outra, o fato é que a história dizia o seguinte: um filho chegou para sua mãe e disse para ela: mãe, vamos morar na igreja? A mãe estranhou aquele pedido. E ela perguntou: por quê? Por que você quer que nós mudemos para a igreja? Ao que ele respondeu: porque lá o papai é tão simpático, porque lá o papai é amigo de todo mundo, porque lá o papai trata tão bem as pessoas. Talvez aquela criança estivesse falando aquilo porque aquele pai tratasse mal a sua esposa, tratasse mal o seu filho, tratasse mal a sua família. Em outras palavras, ele professava uma fé, mas não vivia a fé que ele comunicava. Era um hipócrita. Era um hipócrita. Ao ponto do seu filho perceber isso. Vamos morar na igreja. Essa história, queridos, reforça a importância de nós sermos coerentes com a fé que nós professamos. E coerência com a fé que nós professamos implica em nós vivermos na prática essa fé em todos os segmentos onde nós estivermos inseridos, o que inclui a família. Agora, não confundamos as coisas, porque ao mesmo tempo em que é importante que os responsáveis, os pais, vivam a fé que professam no contexto do lar, eles têm que ter a consciência que não é a vida que eles vivem que vai produzir fé na vida dos filhos. Porque a fé é individual. Não é porque o pai creu que o filho já é, digamos assim, um crentinho da Silva. Não é. Não é. Porque ao mesmo tempo que nós afirmamos é importante vivermos a fé no lar, esse texto trata de cada um desses personagens, e mais especificamente, da fé operando específica e particularmente em cada um deles. A fé individual. O que estes personagens, retratados pelo autor de Hebreus, têm em comum? É muito simples. Em primeiro lugar, todos eles receberam uma promessa. Todos eles. Em segundo lugar, todos eles creram naquele que prometeu. Em terceiro lugar, todos eles passaram por dificuldades. Viveram grandes provas, grandes obstáculos na sua caminhada e peregrinação aqui. Mas todos eles, mesmo diante de todas essas adversidades, oposições e provas, todos eles perseveraram até o fim. E aí, assim como nós perguntamos o que todos estes personagens têm em comum, a pergunta que nós podemos dirigir para nós mesmos é: o que nós temos em comum com eles? Em primeiro lugar, todos nós recebemos as promessas do Senhor. Se já cremos em Cristo Jesus, se já o recebemos pela fé, as promessas de Deus nos foram dadas. À semelhança dos personagens retratados aqui, todos nós também passamos por grandes dificuldades. Todos nós, sem exceção. Cada um vivendo o seu próprio processo. Cada um sentindo as suas próprias dores. Vivendo as suas próprias experiências. Só que a diferença é que, diferente dos personagens retratados agora há pouco, por vezes a nossa tendência não é perseverar. A nossa tendência é de chutar o balde,
a nossa tendência é de desistir, é de recuar, é de retroceder. E os destinatários dessa carta aos Hebreus estavam passando por essa experiência, eles estavam considerando recuar. E é por isso, então, que o autor de Hebreus propõe este capítulo, cuja ideia que ele queria transmitir para a sua audiência, ideia que ele queria que os seus destinatários absorvessem é: a história confirma que a verdadeira fé não admite retrocesso, mas estimula a perseverança independentemente do processo. E eu queria, então, concluir esse nosso tempo de reflexão aqui, indicando ou dando algumas sugestões para que nós nos fortaleçamos, ou pelo menos sejamos estimulados na perseverança a despeito, ou não só a despeito, mas considerando o contexto e o processo pelo qual nós estamos passando. Então, a primeira sugestão que eu queria dar, com base naquilo que aprendemos desse texto, é: não admita o retrocesso, o desistir como uma opção. Não admita. Porque quando você não admite, a sua postura é outra. Um exemplo do futebol, me perdoe por esse exemplo tão pobre. Quando um time de futebol sai do vestiário sem considerar, sem admitir a possibilidade da derrota, eles podem até perder. Mas o não considerar a derrota faz com que eles tenham uma atitude diferente dentro de campo. A mesma coisa funciona conosco. Se nós não admitirmos a possibilidade de desistir, isso vai mudar a nossa postura diante das experiências que nós temos. Nós vamos perseverar. Então essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é: não dependa do tempo e nem da visão. Ah, está demorando. Ah, olha, podia vir amanhã. Quem sabe depois de amanhã. Mas não vem nem amanhã, nem depois de amanhã, nem no mês que vem. Às vezes leva anos. Às vezes leva a vida inteira. E às vezes nós tendemos a retroceder porque nós estamos dependendo do relógio. Estamos dependendo da visão. Eu não estou conseguindo ver. E porque eu não consigo ver, eu vou retroceder, eu vou chutar o balde, eu vou desistir. Os antigos, a história deles indica que eles não fizeram assim. Eles não viram. Lembra do versículo 13? Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. A vida inteira de espera, mas foi uma vida inteira marcada por perseverança. Por quê? Porque pela fé eles não dependiam do relógio e nem da visão. Eles dependiam sim daquele que fez as promessas. Este sim é fiel. O tempo não é fiel, a visão não é fiel, mas aquele que prometeu, ele é fiel. E ele vai cumprir o que ele diz, porque ele é Deus. Em terceiro lugar, além de não admitir a desistência como uma opção, além de não depender do tempo e da visão, nós podemos e somos incentivados por esse texto a lembrar dos bons exemplos do passado. Nós podemos folhear as Escrituras e ver a fé operando na vida deles. E a fé operante os levou a perseverar. Então, o exemplo deles nos motiva a reproduzir a atitude deles, pela fé. Então, como é importante, por exemplo, nós vivermos este contexto de igreja, porque por meio da igreja nós temos contato com irmãos que são mais experimentados na fé e que já passaram por grandes agruras, estão lá, perseverando com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas continuam firmes.
E é importante que nós tenhamos relacionamentos com esse pessoal, porque esse relacionamento é um estímulo para que nós reproduzamos na nossa experiência essa mesma perseverança. Por que eles perseveram? Por causa da fé. Então, eles nos incentivam a nos voltarmos para Deus, dependermos dele e, por sua graça, sermos alimentados pelo seu poder, para que essa graça se manifeste e opere em nós como? Na prática, por meio de perseverança. E, em último lugar, esse texto nos motiva a confiarmos naquilo que Deus disse. Deus disse, então descanse. Lembra de Abraão? Olha, você vai sacrificar o seu filho. Ele foi. Por que ele foi? Porque Deus disse. Deus disse, por Isaac a sua descendência será considerada. Então eu vou. E ele vai por quê? Ele persevera por quê? Porque ele confia naquilo que Deus falou. Então esse texto é um incentivo, é um estímulo para que nós confiemos na palavra de Deus. Deus disse, a questão está resolvida. E sabe por que nós podemos confiar? Porque Deus é o supremo perseverante. Não há ninguém que perseverou como o Senhor. Sabe por quê? Porque diferente de Abraão, que levou o seu filho para o monte da provisão, o monte Moriá, Deus levou o seu único e amado filho para o monte não da provisão, não para o monte Moriá, o levou para o monte Gólgota, o monte da morte. Foi para lá que Deus levou o seu único e amado filho. E diferente de Abraão, que recebeu a provisão, que recebeu um cordeiro para que substituísse o seu filho Isaac, Deus não substituiu Jesus. Quando Deus levantou o seu cutelo, não houve ninguém que o impedisse que ele fosse desferido contra o seu Isaac. O cutelo atingiu Jesus. Por quê? Porque Jesus era o cordeiro. Então Deus foi até o fim, a faca o atingiu, o seu filho foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque Deus ressuscita mortos. É nesse Deus em quem confiamos pela fé em Jesus Cristo. Então, se você ainda não crê em Jesus Cristo, creia nele, porque é por meio da fé em Jesus que os recursos para perseverar na vida vêm e são disponibilizados. Creia em Jesus. É isso que nós podemos aprender e sermos incentivados por meio dessa belíssima passagem do capítulo 11 aos Hebreus. Para que serve história? Por bons anos da minha experiência, eu não considerava essa questão, ou se considerasse, para mim, história servia apenas para dizer de onde eu vim, por que nós somos como somos, e para que eu conhecesse os grandes heróis da nossa pátria. Mas depois, graças a Deus por isso, eu pude perceber uma importância maior na história, um propósito maior para ela. E que propósito era maior? Que propósito era esse? O propósito de, uma vez percebendo, visualizando os erros que foram cometidos, os acertos que foram praticados, eu reproduzisse os acertos e evitasse, rejeitasse os erros que foram cometidos na história pregressa. Esse é o grande valor da história, e parece que o autor de Hebreus entendia isso, tanto que ele se vale da história antiga, dos ancestrais, para motivar aqueles que estavam no presente. Motivar a quê? A perseverança, pois, como nós vimos, a história confirma que a verdadeira fé não admite retrocesso, mas estimula a perseverança independentemente do processo.